Oi pessoal, tudo bem? Nós terminamos então aí algumas séries com alguns livros que trazem dicas de como a gente pode fazer para estar melhorando a nossa vida, para estar saindo de uma realidade de falta e escassez para uma realidade de abundância, plenitude e prosperidade em todos os setores, não apenas no setor financeiro, mas também em todos nos nossos relacionamentos, na saúde, no trabalho familiar, enfim, tudo, em todos os setores, pois eu acredito que não adianta ter dinheiro e não ter saúde, ter dinheiro e não ter amigos, ter dinheiro e estar na depressão. Então, não se trata apenas de ter prosperidade financeira, mas sim de ter prosperidade em todos os setores. Então, nós vimos aí em alguns livros anteriores, o terceiro anterior é o Estranho Segredo do Earl Nightingale. Ele diz que apenas 5% das pessoas do planeta, agora eu li que nós chegamos a 8 bilhões de habitantes no planeta, então apenas 5% desse montante chega a esse patamar de plenitude na vida. E por que essas pessoas se destacam? Ele traz um estranho segredo. Ele passa um desafio, digamos, de 30 dias para que a gente possa estar entrando no hall dessas pessoas que conseguiram sair do batalhão ali que vai do início até o final na falta e na escassez, para passar a participar daquele grupo daqueles que se destacaram, daqueles que entenderam como é que faz para estar vivendo a vida plena, a vida abundante, que está disponível para todos. Então ele diz que um dos segredos é a gente estar dando o nosso melhor no nosso trabalho, em tudo que a gente fizer. Aquela coisa do se te pedirem para andar 1 milha, andar 2, se te pedirem a capa, dê também a túnica. E ele diz também que uma outra parte do segredo é não estar gastando tudo que ganha. E aqui tem outras pessoas que falam disso também, daquela coisa de guardar os 10%. Eu até fiz uma série são só 2 vídeos que fala sobre o segredo do homem mais rico da Babilônia, que ele também fala mais ou menos sobre isso. Eu deixo aqui para você se você quiser ver. E a terceira, uma das outras coisas que ele disse que para esse estranho segredo durante esses 30 dias é estar fazendo boas leituras. Ele sugeriu lá 3 livros, entre eles o livro do Napoleão Hill, Pense em Riqueza. E aí, depois de eu ter feito 2 outros livros que me apareceram assim antes desse que ele sugeriu, que foram os livros do Spencer Johnson, Quem Mexeu no Meu Queijo e Picos e Vales. Eu também fiz 2 séries, uma série com cada um desses livros. Deixo aqui destacado, se você não tiver visto também, que são fantásticos. O Spencer Johnson, ele tem uma facilidade de estar colocando as coisas, as dificuldades, mostrando as dificuldades da vida e a forma de estar driblando essas dificuldades e estar sendo o nosso melhor para poder, por exemplo, no Picos e Vales, sair do vale e ir para o pico. Ele diz que é super interessante nessa vida, nessa dualidade. Nós não podemos estar sempre no pico, nem sempre no vale. E o que faz a gente não precisar passar tanto tempo no vale? Não achar que é pior do que está sendo. E o que faz a gente ficar mais tempo no pico? Não ser arrogante quando tudo estiver bem. E no que mexeu no meu queijo também, o queijo, de acordo com ele, é tudo que a gente busca: saúde, dinheiro, plenitude, prosperidade, abundância em todos os setores. E a história se passa em um labirinto com 2 ratos e 2 gnomos que correm em busca do queijo, e o labirinto é onde a gente acredita que vai encontrar. Então esses 2 livros são fantásticos, eu amei, são super interessantes para a gente que está buscando encontrar esse caminho para, como o Earl Nightingale disse
no Estranho Segredo, fazer parte daqueles 5% que conseguiram, que entenderam a estratégia do jogo e estão vivendo a vida plena, de abundância plena, como Oprah Winfrey, uma das mulheres mais ricas e prósperas em todos os setores da vida dela, segundo ela própria, diz, ela está vivendo a vida do sonho dela. E foi sempre assim, ela nasceu em berço de ouro, ela é filha ela nasceu com sangue azul? Não, ela nasceu preta, pobre, e ela entendeu isso e faz parte desses 5%. E é por isso que eu acredito que é possível, sim. E é por isso, então, que agora eu vou começar a ler para vocês o livro do Napoleão Hill, Pense e Enriqueça, porque eu acredito, a gente está começando agora, o último mês do ano. Então, como seria a gente então estar terminando esse mês com esse livro assim tão forte, que ele diz exatamente assim, olha, palavras do editor, um dos livros mais poderosos do mundo encontra-se em suas mãos. E é um livro assim que já foi lido por milhões de pessoas, e eu acredito que ele deva ter essa força também, nesse mistério, que se a gente for fundo, nós nos propusemos a fazer o que se requer da nossa parte, aí eu acredito que a gente consegue virar esse jogo para entrar em 2023, eu acredito pelo tamanho do livro, não acredito que a gente vá concluir nesse mês ou não sei. Mas para entrar 2023 já tendo terminado o livro ou estando terminando o livro, para que a gente comece realmente marchando pelo som do nosso próprio tambor, fazendo o que se requer, se responsabilizando pela realidade que a gente está criando e aprendendo a rir de nós mesmos. Que isso, o Spencer Johnson disse lá nos 2 livros, Picos e Vales e Quem Mexeu em Meu Queijo, é um dos segredos. Depois que a gente consegue, ao invés de a gente correr ali pro cantinho da vítima e começar a chorar e começar a se sentir totalmente injustiçado, a gente ri. Poxa, eu criei isso, fazer o quê? Rir e pedir ajuda através de perguntas, a gente sai do vale e vai para o pico com mais facilidade. Então, eu começo aqui agora o livro Pense e Enriqueça, do Napoleão Hill, como foi o Spencer Johnson, o Earl Nightingale, que trouxe então essa dica, que falou que seria interessante estar fazendo boas leituras, pelo menos 15 minutos por dia, e indicou esse livro, Pense e Enriqueça. Então vamos lá ver por que foi que ele indicou esse livro para a gente estar fazendo nesses 30 dias para nos fazer sair da massa que fica na reclamação e na falta e na escassez e passar para o batalhão que está na vida plena e próspera. É possível, vamos ver lá. Então, palavras do editor. Fornece-lhe um plano, começa então dizendo, um dos livros mais poderosos do mundo encontra-se em suas mãos. Fornece-lhe um plano testado que torna os homens ricos. Ensina-lhe exatamente como usá-lo e inicia agora mesmo. Olha lá, aquela coisa do aqui e agora. Não é ontem, não é amanhã, que esses tempos não existem. A gente tem que começar a fazer o que se requer agora. O que é que faz que um homem vá para a frente toda a vida dele, realizando, ganhando, multiplicando riqueza e felicidade, enquanto o outro nem sequer começa? Olha, ele está dizendo aquela mesma coisa que o Earl Nightingale disse no Estranho Segredo. 5% apenas, de acordo com ele, vai e realiza e ganha e multiplica a riqueza. E os outros passam do berço ao túmulo uma vida de falta e escassez. Por que será, né? O que é que dá a um homem grande poder pessoal enquanto o outro permanece ineficaz? O que faz com que um homem seja capaz de resolver qualquer problema, encontrar o caminho entre todos os lugares inóspitos da vida até a realização dos mais acalentados sonhos, enquanto o outro luta, fracassa e termina em nada? Há muitos anos, Napoleão Hill sentou-se com Andrew Carnegie, um dos homens mais ricos do mundo na época, e teve o primeiro vislumbre do grande segredo. Carnegie incumbiu-o de descobrir como outros usavam esse segredo para que lhes estudasse os métodos e criasse um único método que pudesse ser dado ao mundo como plano máximo.
Olha aqui, então, esse Andrew Carnegie, ele então pediu ao Napoleão Hill que fosse estudar essas pessoas, esses 5%, entender qual é o caminho que eles fizeram e fazer uma cartilha e trazer para a gente, olha, que pudesse ser dado ao mundo um único método como plano máximo. Isso foi super, nossa, que ele tenha vida longa lá no plano onde ele está agora por ter feito isso, né? Muito obrigada a ele. Pense e enriqueça, revela o segredo e fornece o plano. Olha aí, gente, aquela coisa de matar a cobra e mostrar o pau. Então, olha, ele vai dar o segredo e vai fornecer o plano, vai dizer como é que faz. Olha, gente. Desde a publicação desse livro em 1937, muitas edições se esgotaram assim que foram impressas. A edição presente foi atualizada com auxílios completamente novos para o leitor, incluindo um curso para recordar, de uma página em cada capítulo. Aqui está finalmente o meio seguro de vencer todos os obstáculos, realizar qualquer ambição. E olha que isso aqui está em negrito. Vencer todos os obstáculos, aí eu acredito que eu acredito que o obstáculo maior são as nossas próprias fraquezas, as nossas próprias limitações e as nossas próprias crenças, não é? E realizar qualquer ambição, atrair sucesso como se viesse de um rio eternamente fluente. Este livro irá sacudi-lo com o poder de transformar sua vida. Logo saberá por que certas pessoas adquirem pilhas de dinheiro e felicidade, pois você será uma delas. Uau, gente, bora lá, não vai ter para ninguém nesse ano de 2023. E aí vai ter muita gente, porque nós já aprendemos com os livros anteriores que é legal a gente prosperar quando a gente ajuda o outro a prosperar também, né? Porque acredito que não adianta nada se a gente estiver assim numa multidão, assim na escuridão, e a gente sai para a luz e fica sozinho ali, né? Não é legal pegar na mão e puxar todo mundo, que venha todo mundo junto, né? Pois se nós vamos ser uma dessas pessoas, eu já ouvi dizer, não sei em quem, onde, que cada um de nós tem 350 mil pessoas diretamente ligadas a nós. E nós já vimos também, até com aquele livro ali, bem o primeiro que eu comecei, que foi o Leis Dinâmicas da Prosperidade, da Catherine Ponder, que ela mostrou com exemplos pessoas que, quando entraram naquele modo pensamento próspero, conseguiram mudar a vida de todas aquelas pessoas no entorno delas. Então a gente está realmente conectado, e aí se a gente muda a nossa forma, se a gente evolui, aqueles que estão tão conectados com a gente, como aquele dominó todo ali, começa a cair, cai todos, eles também com certeza vão evoluir, que isso é o máximo, né? Então vamos lá para o prefácio. Em todos os capítulos deste livro, menciono o segredo de ganhar dinheiro que trouxe fortunas a centenas de homens muito ricos. Homens que analisei com cuidado durante longos anos. O segredo foi trazido à minha atenção por Andrew Carnegie há mais de meio século. O sagaz e adorável velho escocês o jogou para mim descuidadamente, quando eu não passava de um garoto. Depois, recostou-se na cadeira com um alegre piscar de olhos e ficou a examinar-me atentamente para ver se eu possuía cabeça suficiente para entender o pleno significado do que me dissera. Quando percebeu que eu captara a ideia, indagou se eu queria passar 20 anos ou mais preparando-me para apresentá-la ao mundo, aos homens e mulheres que, sem o segredo, passariam a vida inteira fracassados. Disse-lhe que eu faria e, com a cooperação dele, mantive a promessa. Este livro contém o segredo testado na prática por milhares de pessoas em quase todos os setores da vida. A ideia do Sr. Carnegie era de que a fórmula mágica que lhe dera estupenda fortuna deveria ser colocada ao alcance das pessoas que não dispõem de tempo necessário
para averiguar como se ganha dinheiro. Olha aí, gente, então aquela coisa, olha, ele tem estupenda fortuna e ele quer que essa fórmula mágica seja passada para todas as outras pessoas. Aí tá a chave, o segredo, por que ele tem essa estupenda fortuna? Porque ele não pensa só nele, ele não quer só para ele. E olha, para ajudar aquelas pessoas que não têm tempo. Então, eu quero ressaltar aqui mais uma vez que essas leituras que eu decidi fazer para o YouTube é também por isso, para aquelas pessoas que não têm tempo de pegar o livro e ler, para aquelas pessoas que podem então estar usando esse... Eu sei que tem audiolivros que são melhores, porque não tem essa interrupção que para algumas pessoas é chata, de eu vir trazer a minha opinião. Mas, enfim, eu escolhi fazer dessa forma. E para quem para quem tá bom desse jeito, então pode tá ouvindo enquanto você tá fazendo outra coisa, enquanto você tá ocupado com alguma coisa e você não poderia estar ali dando atenção a um livro, você pode estar ouvindo. E também para você que não sabe ler e para você que é deficiente visual. Então, especialmente para vocês. E até para você também que gosta de estar tendo, porque às vezes a gente lê um livro e se a gente ouve a opinião de uma outra pessoa até nos ajuda a entender melhor. Mas o que eu tô passando aqui é apenas o meu modo de pensar. O que eu vou dizer é só a minha opinião, só o meu ponto de vista. Não quer dizer que é o que ele está querendo dizer no livro. E então é por isso que eu estou lendo inteiro, eu vou ler integral, porque assim cada um tira o proveito, tira a conclusão que achar melhor, tá bom? Então, para as pessoas que não têm tempo para averiguar como se ganha dinheiro, esperava que eu pudesse testar e demonstrar a integridade da fórmula através da experiência de homens e mulheres nas várias profissões. Acreditava que se deveria ensinar a fórmula nas escolas e faculdades públicas, expressando a opinião que, se fosse transmitida de maneira certa, revolucionaria a tal ponto todo o sistema educativo que o tempo despendido na escola poderia ser reduzido a menos da metade. Olha, gente, então o que ele está dizendo, se essa fórmula do sucesso fosse apresentada na escola, não haveria apenas 5% que está ali por cima da carne seca, mas aí seria 5% apenas, seria o contrário, 95% já estaria ali vivendo a vida plena. Então, histórias verídicas provam o poder assombroso do segredo. E ele traz esse segredo e eu acredito, eu já ouvi dizer que a Rhonda Byrne, foi ela que escreveu O Segredo e fez até o documentário, que ela se inspirou nessa experiência do Napoleão Hill para fazer aquilo também, que foi mais ou menos o que ela fez. Ela entrevistou pessoas super bem-sucedidas para ver qual era o segredo e fez tanto sucesso também o trabalho dela, assim como do Napoleão Hill. No capítulo que trata da fé, você lerá a surpreendente história da organização da gigantesca United States Steel Corporation, que é a corporação americana do aço, como foi concebida e realizada por um dos jovens através dos quais o Sr. Carnegie provou que a fórmula dele agiria para os que se acham prontos para ela. Olha aqui, gente, aqui tem que prestar atenção. Como a fórmula agiria para os que se acham prontos para ela. E aqui eu trago um parênteses daquilo que o professor Hélio Couto explica quando ele fala lá da ressonância harmônica, que é uma forma de passar a consciência de tudo aquilo que você quiser. Por exemplo, você está querendo aprender uma língua estrangeira, você está querendo aprender japonês, por exemplo, e aí você pede para passar esse conhecimento para você. É possível passar de acordo com ele e você vai ter facilidade quando você for estudar esse conhecimento, você vai assimilar mais fácil. E ele diz que qualquer coisa pode ser passada, porque tudo é informação, nós vivemos em uma onda, num campo magnético de informação, então tudo é informação. Ele diz, por exemplo, como uma biblioteca queima, toda a informação dos livros fica na fumaça. Então, ele diz que a única coisa que impede que isso dê certo, que a pessoa consiga estar assimilando essa onda de informação, estar captando isso, são crenças limitantes. Então, olha aqui, gente, o que ele está dizendo.
que agiria, ele provou que a fórmula dele agiria para os que se acham prontos para ela, ou seja, para aqueles que estão determinados a se abrir. Poxa, até agora, com isso que eu tenho acreditado, com isso que eu tenho seguido, não está dando certo. Então, eu vou me abrir para entender o que é essa fórmula. Se não der certo, eu volto para cá, mas eu vou me abrir. Então, esse é um ponto bem importante. Se não der certo para você, não é que não dá certo. Por exemplo, eu conheço uma pessoa que não gosta de alho, por exemplo, e ela gostaria que ninguém gostasse, mas tem um monte de gente que gosta. Então, não quer dizer que alho seja ruim só porque eu não gosto, se tem tanta gente que gosta. Então, se essa fórmula não funciona para mim, é alguma coisa que eu devo mudar em mim, não que a fórmula esteja errada exatamente, porque ela já provou que tantos outros provaram e deu certo, né? Uma única aplicação do segredo, feita por Charles Schwab, deu-lhe uma enorme fortuna, tanto em dinheiro como em oportunidades. Essa determinada aplicação da fórmula valia aproximadamente 600 milhões de dólares. Tais fatos, e são fatos conhecidos de quase todos que conheciam Mr. Carnegie, fornecem-lhe uma ideia justa do que a leitura deste livro lhe poderá proporcionar, desde que você saiba o que quer. Olha aí, olha, e vai dando ali para a gente se preparar. Olha, gente, saber o que quer, saber onde a gente quer chegar. A professora Lucilena sempre dá esse exemplo. Se você liga para uma pessoa, se você está perdido em um lugar, se liga para uma pessoa, olha, como que eu faço para chegar aí? E você, nesse caso, onde é que você está? Se você tem que saber onde é que você está. A Oprah Winfrey sempre diz que ela nunca esquece as origens dela. Ela nunca esquece que ela nasceu pobre. Então, saber onde a gente está. E aí também saber onde a gente quer chegar. Se a gente entra ali no carro e coloca no GPS, ele pergunta, liga o GPS, ele pergunta o endereço, você não sabe onde você quer ir, então você pode ir para qualquer lugar. Então, aquilo, e também saber o que a gente quer. O segredo foi revelado a milhares de homens e mulheres que aplicaram em seu próprio benefício como o planejara o Sr. Carnegie. Alguns arranjaram fortunas com ele, outros o aplicaram com êxito para criar harmonia nos lares. Um clérigo usou com tal eficácia que lhe rendeu mais de 75 mil dólares por ano. Uau! Arthur Nash, alfaiate da Cincinnati, usou o negócio dele, quase falido, como cobaia para testar a fórmula. Conseguiu reanimá-lo, o que trouxe verdadeira fortuna aos donos. Ainda está florescente, embora o Sr. Nash já tenha falecido. A experiência foi de tal modo singular que jornais e revistas lhe dedicaram mais de $1 milhão de publicidades laudatórias. O segredo foi transmitido a Stuart Austin, de Dallas, Texas. Ele estava pronto para recebê-lo, tão pronto que abandonou a profissão e foi estudar direito. Teve êxito? Essa história também é contada. Enquanto trabalhava como gerente de propaganda da LaSalle Extension University, quando a universidade pouco mais era que um nome, tive o privilégio de ver o Sr. Chaplin, presidente da universidade, empregar a fórmula com tal eficácia que tornou a La Salle uma das maiores escolas populares do país. O segredo a que me refiro foi mencionado nada menos que uma centena de vezes no decorrer deste livro. Não foi diretamente apontado, pois parece agir com mais êxito quando apenas mencionado e deixado à vista, onde os que estão prontos para ele e o estão procurando possam dele se apossar. Olha aqui, gente, aqui ele mostra que tem um truquezinho aí, olha. Porque às vezes a gente está querendo uma coisa muito mastigada, a gente não está nem a fim de pegar, colocar na boca e mastigar, a gente quer só pegar e engolir. Então aqui ele está dizendo, ele está explicando bem, olha, se a gente não entender, presta atenção nesse trechinho aqui, olha.
Ele não foi diretamente apontado o segredo, pois ele parece agir com mais êxito quando apenas mencionado e deixado à vista. Ou seja, a gente tem que estar prestando atenção, a gente tem que estar no presente e a gente tem que estar pronto e saber o que a gente está procurando. E aí essas pessoas que estejam prontas possam dele se apossar. Por isso é que o Sr. Carnegie o jogou para mim tão tranquilamente, sem nomear-lhe especificamente. O segredo fala aos que ouvem. Se você estiver pronto para pôr em uso, reconhecerá o segredo pelo menos uma vez em cada capítulo. Gostaria de ter o privilégio de dizer-lhe como o saberá quando estiver pronto a recebê-lo, mas isso o privaria de muitos dos benefícios que receberá ao fazer a descoberta a seu modo. Ou seja, ele não quer tá dando um spoiler, é como ele já viu o filme, se ele contar o final fica sem graça pra gente. Aí a gente tem mais mérito, se a gente ficar realmente prestando atenção e a gente descobrir esse segredo e aplicar na nossa vida, olha, o mérito é todo nosso. Enquanto esse livro estava sendo escrito, meu próprio filho, que então estava concluindo o último ano da faculdade, pegou o manuscrito do segundo capítulo, leu e descobriu o segredo por ele próprio. Ele usou a informação tão efetivamente que ganhou diretamente um posto de alta responsabilidade com um salário inicial maior do que aquele que um homem mediano jamais alcançará. A história dele foi brevemente contada no capítulo 2. Quando você lê o livro, talvez desfaça a impressão que possa ter tido no início da leitura de que a obra prometia demais. E também, se alguma vez já se sentiu deprimido, se já teve dificuldades a vencer que pareciam lhe arrancar a própria alma, se já tentou e fracassou, se alguma vez já esteve incapacitado por causa de doenças ou aflições físicas, a história da descoberta do meu filho e do uso da fórmula de Carnegie pode vir a ser como o oásis no deserto da esperança perdida, aquele oásis que você estava procurando. Olha, gente, que promessa alentadora. Fala mesmo como se a gente estivesse atravessando um deserto e esse oásis, aquela água pura, cristalina e a sombra que a gente está buscando se a gente estiver atravessando todas essas dificuldades que ele disse aqui. E qual é o preço que a gente paga para isso? Ter atenção, prestar atenção. O segredo foi muito empregado pelo presidente Woodson, como que é esse nome aqui? Pelo presidente Wilson Woodrow durante a Primeira Guerra Mundial. Foi transmitido a todos os soldados que lutaram na guerra, cuidadosamente dosado no treinamento que recebiam antes de ir para o fronte. Contou-me o presidente Wilson que ele foi um forte fator na tarefa de angariar os fundos necessários para a guerra. Uma das coisas interessantes a respeito do segredo é que os que uma vez o adquirem e o empregam se descobrem literalmente arrastados em direção ao sucesso. Se você duvida, estude o nome dos que o usaram sempre que foram mencionados. Examine você mesmo o histórico dessas pessoas e convença-se. Não existe nada que não custe alguma coisa. Essa parte está em negrito também. Não existe nada, negrito, que não custe alguma coisa. Não adianta se a gente ficar sentado esperando cair do céu, não adianta, especialmente se a gente não fizer a nossa parte, que talvez que passa muito, essa parte passa muito, eu acredito, por mudar a nossa forma de pensar. Se a gente, como já dizia Einstein, se a gente continua em insanidade, continuar pensando negativamente, julgando, criticando, reclamando e querendo que a coisa muda, que a coisa caia do céu. Então, nesse caso, seria esse um dos preços, uma coisa. Não existe nada que não custe alguma coisa. Aquela coisa de pensar que existe aquela fórmula a mágica, aquela varinha mágica que vai bater e vai cair tudo, vai começar a cair como aquelas máquinas de cassino, cair dinheiro ali um pouco utópico, eu acredito. O segredo a que me refiro não pode ser obtido sem um preço, embora este seja bem menos do que o valor dele.
Não pode ser adquirido por preço algum por aqueles que não o procuram intencionalmente. Não pode ser revelado, não pode ser comprado por dinheiro, pela simples razão de que se compõe de duas partes. Uma delas já pertence aos que estão prontos para ele. E até eu me lembro, a Maria Neuci disse isso quando o mestre, o súdito, a pessoa está pronta, o mestre aparece. Então é isso que ele está dizendo aqui. Não pode ser revelado, não pode ser comprado pela simples razão de que se compõe de duas partes. Uma delas já pertence aos que estão prontos para ele, ou seja, se nós estamos prontos e a gente está lendo esse livro, a gente caiu nesse livro deliberadamente, a gente buscou esse livro, a gente foi sendo levado a ele e nós chegamos a ele, então nós estamos prontos para descobrir o segredo. Ele seria esse mestre. Serve igualmente bem a todos que estão prontos para ele. Educação nada tem a ver com ele. Muito antes de eu nascer, o segredo foi ter as mãos de Thomas Edison, e ele o aplicou com tanta inteligência que se tornou o maior inventor do mundo, embora só tivesse tido 3 meses de instrução. O segredo passou por Edwin Barnes, sócio comercial de Edison. Usou-o com tal eficácia que, embora na época só ganhasse $12.000 por ano, acumulou respeitável fortuna, aposentando-se enquanto ainda jovem. Você encontrará essa história no começo do primeiro capítulo. Irá convencê-lo de que a riqueza não está além do seu alcance, que você poderá ser ainda o que deseja ser, que dinheiro, fama, reconhecimento, felicidade podem ser de todos aqueles que estão preparados e decididos a receber tais bênçãos. Olha, gente, esse prefácio aqui, quem está escrevendo é o próprio Napoleão Hill, e ele tá ajudando tanto. Ele diz que o segredo não está aí escancarado, mas ele está dando todas as dicas, tudo. Olha aqui, gente, ele está dizendo, isso vai trazer tudo que a gente deseja ser: dinheiro, fama, reconhecimento, felicidade. Pode ser da gente, pode ser daqueles que estão preparados e decididos. Aquilo que a Catherine Ponder dizia também, decidida e deliberadamente. Eu decidi, chega, deu por hoje, não vou mais ficar na falta e na escassez, não vou mais marchar no meio dos 95% que vivem reclamando, criticando e julgando como eu fazia até agora, que não se responsabilizam pelo que estão criando e que terminam ali na falta e na escassez. Eu decidi que eu vou sair desse grupo, vou fazer parte daqueles 5% que o Ernest Nightingale fala que são aqueles que vivem a vida que Deus está sonhando para a gente na plenitude dela, que está disponível para todo mundo. Aí então ele está dizendo exatamente aqui, todos aqueles que estão preparados e decididos a receber tais bênçãos. Vamos gente, preparado e decidido mesmo. Como é que eu sei dessas coisas? Você terá a resposta antes de terminar o livro. Poderá encontrá-la no primeiro capítulo ou na última página. E aí eu acredito que isso vai depender da nossa disposição de encontrar e da nossa atenção, acredito. Enquanto me ocupava com a tarefa da pesquisa de 20 anos que empreendi atendendo ao pedido do Sr. Carnegie, analisei centenas de homens afamados, muitos dos quais admitiram terem acumulado as vastas fortunas deles utilizando o auxílio do segredo de Carnegie. Entre eles estão, e ele começa uma lista aqui imensa, que começa com Henry Ford e passa por John, pegar mais uma pessoa, John Rockefeller, pegando aqui só os que são mais conhecidos, tá, gente? Tem um monte de nome aqui, Alexander Graham Bell, e termina com James Randolph, são vários aqui. Estes nomes representam apenas pequena fração das centenas de americanos famosos cujas realizações financeiras e outras provam que os que entendem e aplicam o segredo Carnegie alcançam elevados postos na vida. Nunca conheci ninguém que, inspirado a usar o segredo, não atingisse sucesso notável na carreira escolhida.
Jamais conheci alguém que se distinguisse ou que acumulasse riquezas de monta sem estar de posse do segredo. Desses dois fatos, tiro a conclusão de que o segredo é mais importante, como parte do conhecimento essencial para a autodeterminação, que qualquer outro que se receba através do que é popularmente chamado de educação. Olha, gente, ele colocando o segredo aí num patamar mais alto do que chamou chamado educação. Por isso que ele diz que deveria ser ensinado nas escolas. O que é educação, afinal? Isso foi respondido pormenorizadamente. O momento decisivo em sua vida. Em algum momento, à medida que você lê o segredo a que me refiro, à medida que você lê, o segredo a que me refiro saltará da página e se colocará ousadamente diante de você. Se você estiver pronto para recebê-lo novamente, olha ele trazendo aqui em negrito, destacando. Você está pronto para receber? Se prepara realmente que ele está pronto para saltar na sua frente. E é esse segredo que faz você dar o salto quântico. Assim que aparecer, você o reconhecerá. Quer capte o sinal no primeiro, quer no último capítulo. Pare um momento quando ele se apresentar e faça um brinde, pois a ocasião assinalará o mais importante ponto de mutação da sua vida. E eu já ouvi dizer que o universo ama quando a gente celebra, quando a gente ri, quando a gente aplaude e quando a gente agradece. Além disso, lembre-se no decorrer do livro que ele trata de fatos e não de ficção, sendo o propósito dele transmitir a grande verdade universal pela qual todos os, aqui vai ser em negrito, que estiverem preparados possam aprender não apenas o que fazer, mas como fazer. Receberão também o estímulo necessário para começar. Uau, gente, aí agora, nossa, depois disso, para mim, olha aqui, porque às vezes a gente pode até estar ali preparado, a gente pode até saber o que fazer, como fazer, mas a gente não tem estímulo, a gente está ali realmente desanimado. Mas eu já tentei tanta coisa, não deu certo. Eu prefiro ficar dormindo, prefiro ficar assistindo Netflix, prefiro continuar reclamando. Então, olha aqui, gente, ele está dizendo que vai também, o livro traz também, esse segredo traz também um estímulo necessário para começar. Meu Deus, me dá esse estímulo. Gente, como palavra final de preparação, antes de iniciar o primeiro capítulo, posso oferecer-lhe uma rápida sugestão que lhe poderá fornecer a pista para reconhecer o segredo de Carnegie. Eila, toda a realização, toda a riqueza ganha tem seu início numa ideia. Olha, gente, isso também eu já tinha entendido. É tudo que acontece, tudo que a gente vê, tudo esse celular com o qual eu estou me filmando, tudo começou com uma ideia. Tudo é uma ideia. Eu sempre peço, uma das coisas que eu faço também é pedir que eu possa acessar esse banco de ideias. Durante cada dia, pela manhã, eu peço que me venha uma ideia grandiosa. Já fiz até um vídeo sobre isso também. Então, aqui ele está dizendo, toda a realização, toda a riqueza ganha tem o início numa ideia. Se você estiver pronto para a revelação do segredo, então você já possui metade dele. Olha, meio caminho andado se a gente estiver pronto. Ou seja, a nossa parte tem que ser feita. Faça a sua parte que eu te ajudarei. Mas a nossa parte tem que ser feita. Metade do caminho é nosso. Por isso, reconhecerá prontamente a outra metade, no momento em que esta estiver diante da sua mente. Napoleão Hill. Ele então assina aqui, isso que ele está trazendo para a gente aqui como abertura desse livro que
Promete, gente, que ótimo que o Earl Nightingale lá no Estranho Segredo nos indicou para estar lendo esse livro durante esses 30 dias que a gente já tá. Eu tenho certeza que vocês estão também aí, vocês que estão me acompanhando, vindo comigo. Eu tô fazendo esse estranho segredo, esses 30 dias, dando o meu melhor. E agradecendo, porque quando a gente dá o nosso melhor, a gente recebe também o melhor do universo, a gente vai sendo guiado também. E aí agora esse livro aqui, incrível, depois desses outros dois do Spencer Johnson, Quem Mexeu no Meu Queijo e Picos e Vales, que eu acho que seria interessante também para a gente estar entendendo que o vale é necessário, o pico também é, no vale a gente aprende como está no pico. Então, eu acredito que foi tudo colocado direitinho assim, e agora a gente está pronto com esses livros preparatórios, esses dois livros, nos preparam para que a gente possa, então, assim que o momento que o segredo estiver pronto diante da nossa mente, nós vamos estar capacitados para colocá-lo em prática, porque a gente já vai estar com metade. Se a gente estiver pronto para a revelação do segredo, então a gente já possui a metade dele. Então vamos buscar só a outra metade, tá bom, gente? Então vamos lá, eu espero que vocês tenham ficado assim com tanta vontade, salivando assim como eu tô, para começar então esse livro que promete muito para terminar esse ano de 2022 com chave de ouro e abril de 2023 com assimilando muito pó de ouro, experienciando todo o resultado dourado, como a Catherine Ponder disse lá no início, quando a gente começou essa jornada, tá bom, gente? Então, o primeiro capítulo aqui, o primeiro capítulo do que vai começar, que eu vou abrir o próximo vídeo, é pensamentos são coisas. Então eu conto muito com vocês para que a gente possa fazer essa caminhada juntos e no final todos nós tenhamos nos apossados da outra metade desse segredo, porque todo mundo que estiver vindo aqui comigo está pronto para a revelação do segredo, com certeza, porque não se esqueçam, toda realização, toda riqueza ganha tem seu início numa ideia. Vamos ficar com isso na cabeça, vamos pedir que uma ideia grandiosa venha, que nós estejamos prontos para assimilar esse segredo e colocá-lo em prática na nossa vida, tá bom, gente? Muito obrigada por vocês terem vindo comigo até aqui, vocês que estão me acompanhando, especialmente vocês que me acompanham diariamente, muito obrigada, que esse segredo transforma a vida de vocês, tá bom? Que até o final desse livro, tudo que tinha de falta e escassez tenha sido transmutado em abundância, em prosperidade, em todos os setores, para nós e para todos, tá bom, gente? Porque, afinal de contas, tudo e todos nos fazem prosperar e nós fazemos prosperar tudo e a todos. Muito obrigada, até o próximo vídeo, tchau!